Pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui para que a gente possa continuar o nosso assunto, saúde espiritual à luz da Bíblia. Nós estávamos falando que, segundo a mentoria da Tássia Tages, para que nós possamos ser produtivos, nós precisamos ter saúde física, mental e espiritual. Nós falamos ainda no primeiro vídeo que nós somos corpo, alma e espírito, e que com o corpo nós temos a capacidade de nos conectar com o mundo ao nosso redor, através dos cinco sentidos que nós temos, nós com a nossa mente, nós temos a capacidade de, de ter consciência dos processos conscientes, inconscientes, de quem nós somos, a sede das emoções, a nossa alma, e ter contato com os nossos semelhantes. E com o Espírito nós nos conectamos com Deus. Nós falamos ainda que nós somos seres espirituais vivendo uma breve experiência humana. E por isso, da mesma forma que nós exercitamos o nosso corpo físico, nós também precisamos exercitar o nosso corpo espiritual. E da mesma forma que nós alimentamos e temos disciplinas para o físico, nós precisamos ter disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar de apenas uma disciplina espiritual que é muito importante, que é a palavra de Deus, a leitura da palavra. Está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Mais uma vez nós vemos a Bíblia fazendo aí a divisão entre a alma e o espírito. A Bíblia, para nós cristãos, não é apenas mais um livro. Eu já conversei com pessoas que me disseram: a Bíblia é somente um livro. Do nosso ponto de vista, a Bíblia reúne vários livros, não é somente um, mas uma biblioteca que reúne vários livros que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus deu a palavra de Deus ao homem, que ele registrou em vários livros e formaram a Bíblia Sagrada, a junção desses vários livros. E ela nos deixa consciente, ela é como se fosse um manual que pode nos guiar pelos caminhos que nos levam de volta para casa, para a eternidade, porque nós não somos daqui, nós estamos apenas passando por aqui, morando temporariamente neste corpo físico, que é a nossa casa temporária aqui na Terra. Continuando, o estudo que nós estávamos fazendo, eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei. Então, nós estávamos falando que no primeiro vídeo, nós estávamos falando da referência de Ezequiel, que no livro de Ezequiel tem algumas referências que citam o homem como homem mortal, ou filho do homem. E isso quer dizer que nós somos fracos e que nós dependemos de Deus, nós somos seres mortais e que nós temos dependências espirituais. Nós não somos seres independentes, como gostaríamos de ser. Mas no livro de Lucas, nós vamos ver a referência onde aparece a expressão Filho do Altíssimo. Enquanto em Ezequiel nós vamos ver Filho do Homem e Homem Mortal, em Lucas nós vamos encontrar uma referência Filho do Altíssimo, que se refere a Jesus de Nazaré, a Jesus Cristo, quando o anjo aparece a Maria e ele diz a ela que ela vai gerar um filho, e ele diz a Maria esta frase: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Jesus nasce com a missão de reconciliar o homem com Deus. Ele vem para se entregar por nós, porque havia uma dívida que precisava ser paga. Nós vimos que o homem não foi criado para morrer, por isso o homem tem o desejo da eternidade dentro dele. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão para ser eterno, mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, todos nós morremos em Adão. Mas da mesma maneira que todos nós morremos em Adão, nós também vivemos em Cristo, porque nesta altura Deus disse que ele iria enviar um filho,
da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E ele estava falando de Jesus Cristo, de Nazaré. Então, como todos nós herdamos a morte por Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também a vida eterna, a saber, Jesus Cristo. Nós herdamos a vida em Jesus Cristo. Então, está escrito assim, acerca de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui que Jesus ele é citado como unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Mas quando Jesus ele se entrega por nós em sacrifício na cruz do Calvário, ele vai morrer, vai pagar a dívida pelos nossos pecados. E depois, quando ele vai ressuscitar, nós vemos em Romanos esta frase que fala de um primogênito, não mais unigênito, mas primogênito. Porque para quem ele antes conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Então, com o ato de Jesus de se entregar por nós, ele nos resgatou e ele passou a ser não mais o unigênito filho do Pai, único, mas o primogênito. E ele trouxe a nós o direito também de sermos chamados filhos de Deus, a todos que creram no seu nome, como está escrito. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando cremos e aceitamos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi uma verdade para nos resgatar, foi de verdade para nos resgatar da morte para a vida, e nós recebemos essa verdade, confessamos com a nossa boca que cremos no sacrifício de Jesus publicamente, nós herdamos esta salvação. Porque está escrito assim: pelo que Deus também o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Portanto, amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, trabalhe a sua salvação com temor e tremor. Por que salvação? Porque a Bíblia também vai deixar claro que há uma condenação eterna para todos aqueles que não creram no seu nome, não é? É um direito nosso fazer as nossas escolhas, eu respeito a todas as crenças. Eu estou aqui compartilhando o que eu aprendi, não é? Mas a Bíblia vai dizer que a todos que creram no seu nome, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. E está escrito ainda, porque quem opera em vós o querer e efetuar, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas nós só podemos compreender as verdades reveladas na Bíblia Sagrada através do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Jesus morreu, ele ressuscitou e antes de subir para o céu, ele prometeu nos enviar o Espírito Santo. Antes de Jesus, o Espírito Santo só era dado a profetas separados por Deus para exercer ministérios proféticos. Somente a alguns homens era dado o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, ele veio e ele trouxe uma nova aliança, no qual o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. E esse Espírito, o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele está na Terra, ele está cumprindo a sua missão. E para que nós possamos nos conectar com o Espírito Santo de Deus e receber as instruções do Espírito Santo de Deus, é no nosso espírito. É através do nosso espírito, não é através do nosso físico, nem através da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, mas é através do nosso espírito, já que nós estamos falando de saúde espiritual, nós não poderíamos deixar de falar do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos dá as instruções, é Ele que vai traduzir a palavra de Deus para nós, porque a palavra de Deus ela não pode ser compreendida com a mente humana. É o Espírito de Deus que tem essa missão. Uma das missões que ele tem é nos ensinar.
outras consolar, auxiliar, interceder por nós junto ao Pai, interpretar as nossas orações, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai interceder junto ao Pai também juntamente por nós. Então, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade. Está escrito assim, e nós podemos finalizar com essa meditação. Eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que se une com o Espírito de Deus se torna um. O Espírito humano com o Espírito de Deus. O Senhor disse que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Ele está pronto a derramar o Espírito Santo de Deus sobre nós, se nós pedirmos, se nós crermos. Você que quer ter saúde espiritual, não abra mão de meditar na palavra de Deus, de pedir ao Espírito Santo de Deus que testifique no seu coração, que traga revelações do que aquela palavra quer dizer para você. Muitas vezes nós pensamos, mas a palavra ela foi escrita há tantos anos atrás, mas ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela traz vida para nós, ela nos renova, ela se renova. De repente, nós estamos passando por uma situação, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos de uma orientação. E essa orientação, quando ela vem do Espírito Santo de Deus, ela é aquela que vai nos guiar pelo caminho certo. Então, hoje, eu quero deixar para vocês essa meditação e essa disciplina, que é uma das mais importantes, que é a leitura da palavra de Deus. Assim como nós comemos um pãozinho para alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos comer um pãozinho espiritual todos os dias, e uma dessas fontes de alimento é a palavra, que é pão e que é a água viva, e que nos fortalece espiritualmente e nos aproxima cada dia mais do Senhor e do que Ele tem para nós. Foi isso, gente, por hoje. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar a toda a verdade e quando nós errarmos, que ele possa nos reposicionar para que nós possamos cumprir o nosso propósito, aquilo que o Senhor quer para nós aqui. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima.